Muito bem, meus queridos alunos, queridas alunas de Introdução ao Estudo do Direito 2, né? Mais uma pequena leva de pequenas aulas, né? E agora pensando muito pragmaticamente, né? no trabalho que foi encomendado para vocês, onde eu peço, né, que situem a teoria pura do direito de Kelsen no panorama dos paradigmas políticos jurídicos do Estado liberal de direito e do Estado social de direito. Tá? Eu já forneci referências de leitura para isso, a gente tem conversado, né, até com algum detalhamento sobre a teoria pura do direito nas nossas videoconferências, e já algumas poucas, mas já algumas pequenas aulas também gravadas disponíveis a respeito desse tema. E agora eu vou fornecer pelo menos mais 2 aulas, né, para que vocês tenham aí mais uns dias, e considerando que essas aulas podem lhes ajudar na construção do trabalho, né? O meu argumento e no fim das contas o que eu peço para vocês é para que mostrem, né, a versatilidade da teoria pura do direito no sentido de adequação dessa teoria às diferentes demandas desses 2 paradigmas da modernidade político-jurídica, né? Então, o ponto de partida, que vocês já conhecem bem, o paradigma do Estado liberal centrado na autonomia da vontade do indivíduo, que demanda por isso, né, um Estado bastante retraído, né, que positiva o direito e que pretende que esse direito seja mecanicamente aplicado exatamente para que todo cidadão, né, tenha acesso às mesmas normas formalmente válidas. Nesse panorama inicial, né, a teoria pura do direito, muitos ainda hoje, né, consideram que a teoria pura é o ápice, né, é a extremação de uma construção teórico-científica rotulada como normativismo lógico. Tá? E no âmbito da teoria pura, o que possibilita o normativismo lógico é a dinâmica jurídica segundo o princípio dinâmico, ou seja, tá? Toda aquela concatenação de normas válidas que perfazem um ordenamento jurídico enquanto um sistema racional, fechadas por um pressuposto lógico transcendental. Né? É a opção de Kelsen, quando Kelsen fala, quando ele traz à tona o seu conceito de norma fundamental, que, como já disse, né, não se identifica com uma norma jurídica formalmente válida. O conceito de norma fundamental é uma estratégia de fechamento do ordenamento jurídico, exatamente para se evitar o sincretismo metodológico ou que a teoria pura se degenerasse em uma teoria jurídica do mínimo ético. Né? Todos esses pressupostos, nas nossas conversas anteriores, né, já foram discutidos. Então é por isso que eu me permito, nesse momento, ir direto ao ponto. Né? A dinâmica jurídica, segundo o princípio dinâmico, implica no direito em movimento, na mobilidade jurídica,
e que tem, né, como um fundamento de validade, um fundamento meramente formal de validade, que é exatamente aquela ideia, né? Ou seja, quando chegamos às normas constitucionais hierarquicamente superiores no âmbito dos ordenamentos jurídicos modernos, eu não vou questionar a validade dessas normas hierarquicamente superiores, eu tenho que aceitar que elas são válidas. Por que eu devo me orientar assim? Por causa do pressuposto lógico transcendental, ou seja, por causa da norma fundamental. Enquanto ideia, enquanto recorte epistemológico da teoria pura do direito, eu tenho que aceitar. Não em vão, né? Kelsen coroa toda a tradição de uma ciência dogmática do direito. Tá? Então a dinâmica jurídica, segundo o princípio dinâmico, viabiliza o normativismo lógico. E como já comentei nos nossos encontros, né, nas aulas anteriores, nas videoaulas gravadas inclusive, com o conceito de norma fundamental ou com a dinâmica jurídica segundo o princípio dinâmico, o Kelsen ele leva o fenômeno jurídico a um isolamento. Tá? Daí a ideia de fechamento, a ideia de tampão. Né? A função da norma fundamental kelseniana é essa. Né? Quer dizer, fazer com que o fenômeno jurídico, enquanto um complexo hierarquizado ou ordenado de normas jurídicas formalmente válidas, não entre em contato com a moral, com a política, com a religião, com a economia, ou seja, com todos os outros fenômenos sociais. É assim que ele pretende evitar o sincretismo metodológico. Mas, também já anunciei que o Kelsen, com a teoria pura, ele acaba trazendo outras visões do direito, e isso vai ficar muito claro na segunda edição da teoria pura do direito, e é nesse segundo momento que eu destaco a conexão, a adequação da teoria pura kelseniana com o paradigma político-jurídico do Estado Social de Direito. Não nos esqueçamos que o Estado Social de Direito, bem diferente do Estado Liberal de Direito, tem um compromisso com a garantia de um mínimo existencial, com a igualdade coletiva, o que leva os estados sociais a se reorganizarem e a se mostrarem muito distintos dos estados liberais, porque a partir do momento em que o Estado tem um compromisso com a igualdade coletiva ou com um mínimo existencial para todos, esse Estado ele vai ter que ser proativo. Necessariamente ele precisa se agigantar. E muito possivelmente foi o que a história nos mostrou, a face obscura dos estados sociais nesse panorama, é a tendência ao autoritarismo ou aos totalitarismos, porque esse estado ele começa a primar no que tange à concepção e fundamentalmente à execução de políticas públicas para a garantia de um mínimo existencial.
Isso, pelo menos no primeiro momento, é inclusive bastante louvável. Mas a partir do momento em que o Estado realiza políticas públicas sem discuti-las com a própria sociedade, talvez essas políticas já não sejam assim tão públicas. Talvez não passem de políticas meramente estatais. O que revela esse elemento que eu estou chamando de autoritário ou totalitário. É claro que existem gradações, densidades muito diferentes, quando pensamos no autoritarismo, no totalitarismo, mas é assim que a Europa de meados do século XX vai ser tomada por estados totalitários, por ditaduras, sendo bem cru. E nesse contexto, a tradição do direito privado, centrado na autonomia, da vontade individual, tende a ser superada. As disciplinas do direito público, a relação entre o Estado e o cidadão, vai ganhar cada vez mais expressão, cada vez mais visibilidade, porque é isso, o Estado ele quer se mostrar eficiente, ele quer produzir concretamente resultados, então os Estados tendem a se tornar grandes burocracias, e para a melhor atuação do Estado, demanda-se a discricionariedade da administração pública. A discricionariedade seria uma certa liberdade de ação, uma liberdade de ação que possibilita aos burocratas, aos funcionários do Estado, e aí vamos visualizar poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Esses funcionários do Estado que detêm, em alguma medida, pelo menos, um poder soberano, passam a ter uma certa liberdade para aplicar o direito, segundo um juízo de conveniência e oportunidade. Então, discricionariedade seria isso. E aí, voltando a Kelsen com a teoria pura, o Kelsen vai dizer, no capítulo 8º da segunda edição da teoria pura, ele vai dizer algo diferente em relação ao que ele havia dito anteriormente, em relação às normas jurídicas. Se no primeiro momento as normas jurídicas são um esquema de interpretação, um ato de vontade objetivo que leva as autoridades ou funcionários do Estado a entender um certo comportamento como lícito ou ilícito de uma forma bastante rígida, o Kelsen, influenciado pela filosofia da linguagem, ele vai dizer que as normas jurídicas são veiculadas pela linguagem, são construções linguísticas. E enquanto construções linguísticas, as normas jurídicas seriam polissêmicas, quer dizer, é possível entender os significados das normas jurídicas de formas variadas. Então, o Kelsen está rompendo com a própria tradição do positivismo exegético, da primeira geração do positivismo jurídico, que defendia que o direito é o que está contido nos códigos, sempre pressupondo que o que está contido nos códigos é claro, objetivo, é inequívoco. E Kelsen agora mostra que não.
Tá? Kelsen mostra que as normas jurídicas, porque linguagem, são polissêmicas. Daí a metáfora, né, da moldura. Né? Kelsen considera que uma norma jurídica, porque polissêmica, remete à imagem de uma moldura vazia. Tá? Bom, tentando sempre manter o padrão de tempo dessas pequenas aulas, eu continuo, né, logo na sequência numa nova pequena aula.